Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada. No caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba, o senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo. Isso no campeonato vai acontecer. O clássico tem uma diferença, poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza. A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando, olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando, já tem fake news, já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? Isso é mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar, eles que foram tão beneficiados pelo árbitro quinta-feira. O Flamengo ficou apenas no empate contra o Vasco pelo Brasileirão. Mas o que mais chama a atenção não é nem o resultado em si, e sim, mais uma vez, a atuação da arbitragem. 2 lances, no mínimo, polêmicos. Ainda no começo do jogo, uma entrada extremamente maldosa do jogador do Vasco, com as travas da chuteira direto no joelho do Plata. O segundo, já no final do segundo tempo, um possível pênalti claríssimo, quando a bola bateu claramente na mão do jogador vascaíno dentro da área. 2 lances que poderiam mudar completamente a história do jogo. E o que mais revolta é que, além de tudo isso, a mídia simplesmente não fala sobre esses erros. Faz de conta que nada aconteceu, como se o Flamengo tivesse que aceitar calado mais uma vez. Muito bem. Mauro, vamos lá. Flamengo. O que faltou para o Flamengo hoje, na sua opinião? Ontem, na sua opinião, empatou com o Vasco em 1-1. Ou também, não vamos se preocupar com isso, porque na verdade é quinta-feira. Olha, primeiro eu acho que existe um grande alvoroço, né, com certos resultados, como se fosse um absurdo, né? No final do jogo, o Ryan, que fez o gol do Vasco, foi entrevistado e falou, nunca corri tanto na minha vida. Como é que foi Corinthians e Palmeiras recentemente, o Corinthians lá desfalcado, mal das pernas e o Palmeiras? Foi um empate. O clássico tem essa característica. Alguém pode assegurar que um dos jogos atrasados do Palmeiras é com o Juventude, o outro é o Santos. Isso. Em Santos. Alguém pode afirmar que o Palmeiras vai ganhar do Santos? Não. O Juventude dá até para você, né? Não vou falar apostar, não, mas dá para prever. Quanto o Santos, talvez não. É um clássico, joga em casa, se mobiliza, tem bons jogadores, pode arrancar um empate. Então, assim, os times ganham e perdem pontos. Eu acho que existe uma preocupação muito grande de toda semana ficar apontando, da imprensa em geral, e torcida também. Quem vai ganhar? Essas enquetes chatíssimas suas, inclusive, o Cláudio Trajano. Porque essa coisa, quem está jogando melhor depende muito. Quem é capaz de jogar mais futebol desses times todos? Quem demonstrou? Você olha a semana, você olha o ano, a temporada, né? Então fica muito recorte do momento. Eu não gosto muito desse tipo de análise, mas é a minha opção. O Flamengo não se complicou ontem, o Flamengo se complicou quinta-feira no primeiro tempo. A gente falou sobre isso aqui na sexta, né? Quando deixa de fazer um placar elástico, o jogo... Não é que o Flamengo tinha alguma chance. O Flamengo teve tudo para meter 3, 4 no primeiro tempo num adversário que estava grogue, que tomou um gol com 15 segundos, um gol com 8 minutos, e que só vai se regenerar, se reorganizar no decorrer do jogo, quando percebe no intervalo, olha, está só 2-0. E aí o Eduardo Domingos reorganiza o time, o Estudiantes consegue equilibrar melhor a partida, e aí o jogo já tem uma outra cara. Depois vem a arbitragem bizarra, né, absurda, negócio surreal, né, no decorrer do jogo. Mas antes da arbitragem, embora ele tenha dado os cartões amarelos esquisitíssimos para os jogadores do Flamengo no primeiro tempo e deixado passar porrada cantando em cima do Arrascaeta, por exemplo, sem advertência, o grave aconteceu no segundo tempo, né, na parte final do jogo. Então o Flamengo se complica ali, naquele jogo. O jogo de ontem me lembrou muito o 4-4. Lembra do ganhei de 4-4, do tempo do Luxemburgo no Vasco? O Flamengo estava pensando no quê? Na final da Libertadores. Aí vem a frase do Bruno Henrique, estamos no outro patamar. Então você tem um time que é mais forte, que está evidentemente voltado para outro jogo. A escalação é, obviamente, contaminada pelo jogo de quinta-feira. O Felipe Luiz fala depois do jogo, fulano não tinha condição. Acredito que não tivesse as condições ideais, mas se fosse o jogo decisivo e não tivesse quinta-feira, o jogo fosse no domingo, ia jogar. Ou se quinta, vamos supor que a Libertadores tivesse agora folga, fosse data FIFA e ela voltasse depois. Ia jogar todo mundo. Talvez um ou outro que não. Jorginho está machucado, isso não vai jogar. Os outros vão jogar. Claro que ia jogar. É evidente que ia jogar. Então a escalação, num clássico, acaba sendo contaminada
o caso, o time fica mais fragilizado, porque não tem vários titulares, por conta de uma bobagem feita no outro jogo. A soberba, o senhor Pedro perdendo o gol porque foi fazer graça, depois dando passe de letra, ontem perdeu o gol de novo, né? O centroavante não está ali para isso. E o goleiro Rossi também, que já falhou contra o Ceará, custou 2 pontos ontem de novo. Claro que na coletiva o técnico não vai esculachar o goleiro dele. Foi perguntado a respeito, a pergunta tem que ser feita, obviamente. Eu entendo que ele não vai falar, mas lá dentro ele vai ter que chamar o preparador de goleiro, se é que já não chamou, e perguntar o que é isso, né? Porque não adianta ele fazer uma grande defesa, como fez antes na bola do Puma, da cabeçada, que a bola bate da trave e volta para o Flamengo afasta o perigo, e depois tomar um gol desse. Goleiro, ainda mais de time grande, não adianta, cara, não existe essa negociação. Ah, falhou aqui, mas defendeu. Não, você tem que defender, defender e defender. Não adianta, se você falha, você não pode ser goleiro de time grande. E o Rossi desperta, às vezes, a irritação de parte da torcida por conta dessas falhas, embora ele seja um goleiro de boas atuações, joga bem com os pés e tal, e ontem comprometeu demais. Foi muito parecido com o gol do Ceará. Mas eu entendo que, assim, é normal isso no campeonato, vai acontecer. O Clássico tem uma diferença. Poderia ter vencido, mas acho que tudo começa na quinta-feira. O que está acontecendo de lá para cá? Plata joga ou não joga, aí vem a Conmebol autoriza. A Conmebol mandou um e-mail para o Flamengo e para a CBF, falando, olha, foi retirado o cartão, o jogador tem condições, não existe a suspensão. Aí o que acontece? Lá em La Plata, não sei se todo mundo está acompanhando, já tem fake news, já tem especulações de que o Estudiantes vai recorrer. Isso tudo é para criar o quê? É mais velho do que a Copa Libertadores, né, gente? O time argentino criando a atmosfera de batalha, de guerra, querem nos sacanear, querem nos roubar. Eles que foram tão beneficiados pelo árbitro de quinta-feira. Estão tentando inverter a mão. E para criar uma atmosfera hostil, uma palavra que você gosta, na quinta-feira. Tudo por conta da pataquada que foi o primeiro tempo, que era para ser 3 ou 4, você não tem oportunidades assim no mata-mata de Libertadores sempre, isso é raro, e quando ela se oferece, você tem que aproveitar. Então o Flamengo peca pela sua soberba. Para mim, houve soberba no primeiro tempo. Claro que o técnico não vai falar, o jogador não vai dar o braço a torcer, o dirigente vai ficar em silêncio, vai falar com a Flá TV, né? Mas, Flamengo TV agora. Mas o fato é que o Flamengo se complicou na quinta-feira, e tudo que aconteceu ontem está muito ligado à quinta que passou e a que virá. Acho que isso resume. Em suma, um resultado ruim, bom para o Vasco, que pontuou, e tirando o Sport que está longe, os demais ali que tentam alcançá-lo perderam seus jogos. Então o Vasco ganhou, né? O Santos, eu digo os outros, das outras de rebaixamento, que são os que assustam mesmo, né? Vitória, Juventude, próprio Fortaleza, tentando reagir com o novo técnico, enfim. E o Vasco fez um pontinho, então abriu vantagem para essa turma que está lá no Z4. Num clássico em que ele correu o risco de perder no segundo tempo, acho que para o Vasco não foi nada mal o empate 1-1. São 4 pontos perdidos para o Flamengo contra o Vasco no campeonato. 2 empates. Com a mesma sensação de frustração do primeiro turno, o torcedor teve ontem, o torcedor do Flamengo, claro. Clássico é clássico. E aquilo que o outro disse, e vice-versa. Não existe Flamengo e Vasco fácil. O Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo jogou melhor, mereceu ganhar. Flamengo de novo criou uma porção de chances de gol e não converteu. Flamengo de novo criou uma porção de chances e não converteu. O Ryan vai fazendo história no Vasco, desde juvenil, né? Que ele enfrenta o Flamengo, faz gol no Flamengo e ganha título em cima do Flamengo. E ontem quase ele levou o Vasco a uma nova vitória sobre o Flamengo. Não seria justo, mas quase aconteceu. Agora, o Flamengo reserva, a exemplo do Palmeiras reserva, tem jogadores que seriam titulares em 80% a 90% de todos os participantes desse Brasileirão. Isso é absolutamente inquestionável. Daí a expectativa de que com qualquer time que ele entre, se não for contra o Palmeiras, se não for contra o Cruzeiro, se não for contra o Mirassol, o Flamengo vai ganhar. E não ganhou. Não ganhou porque do outro lado não estava o Juventude. Estava o Vasco da Gama, né? O protagonista do clássico dos milhões com o Flamengo. Então, se exigir mais, achar que este é um resultado desastroso, não, é um resultado frustrante, decepcionante para a nação. Mas desastroso não é. Não é. Não tira o Flamengo da luta pelo título, nada disso.
Só assusta mesmo, mas isso não é de hoje, a incapacidade que o Flamengo vem mostrando de fazer gol na hora do pega pra capar. Coisa que o Palmeiras também revelava nos últimos jogos, curiosamente, exceção feita ao primeiro tempo contra o River Plate, o Palmeiras mostrou estar diferente, né? A maior diferença, aliás, do Palmeiras foi que, em vez de fazer um primeiro tempo extraordinariamente bom, como fez contra o Inter e contra o River, deixou para fazer no segundo, né? Contra o Fortaleza. Mas, enfim, o campeonato segue espanholizado, como você diz, com o Cruzeiro querendo morder e com o Mirassol cada vez mais perto da Copa Libertadores da América. Vai ser extraordinário se conseguir. Está um ponto da marca que se convencionou dizer salva os times do rebaixamento. A um ponto, faltando 15 rodadas para ele disputar. É impressionante a campanha do Mirassol. Empatar com o Vasco é jogar fora pontos preciosos no Brasileirão. Se você também está indignado, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Aqui a gente fala a verdade, sem passar pano.